Eu sei como é olhar para a vida financeira e sentir que tudo está travado. Já vivi dias em que o esforço parecia não produzir resultado, em que as contas se acumulavam, as oportunidades não vinham, e a sensação era de estar andando em círculos. Existe um cansaço silencioso quando a provisão não flui, quando o medo do amanhã começa a apertar e a mente tenta calcular caminhos que nunca se resolvem. Hoje, eu entro nesta oração consciente de que muitos carregam esse peso em silêncio, fazendo o possível, mas sentindo que algo maior precisa se alinhar. É por isso que agora eu oro, não como quem exige, mas como quem confia que Deus começa a destravar, passo a passo, aquilo que ficou parado. Neste momento, entregamos diante de Deus toda a ansiedade relacionada à provisão, ao sustento e ao futuro. Reconhecemos que há áreas da vida financeira que ficaram confusas, decisões tomadas no medo, caminhos escolhidos na pressa, expectativas colocadas em pessoas, sistemas e soluções que não sustentam. O Salmo 37 nos ensina a confiar no Senhor e fazer o bem, a habitar na terra e alimentar-nos da verdade. Por isso, esta oração não começa com pedidos apressados, mas com alinhamento. Que o coração seja ajustado antes que os recursos sejam liberados. Que a mente seja organizada antes que as portas se abram. Há pessoas que trabalham muito, mas vivem como se nada avançasse. Outras recebem, mas não conseguem manter. Algumas veem oportunidades surgirem, mas sempre algo interrompe no meio do caminho. Hoje, pedimos que Deus revele onde estão os bloqueios invisíveis. Bloqueios que não são apenas financeiros, mas emocionais e espirituais. Crenças de escassez, medo constante de faltar, comparação silenciosa com a vida dos outros, culpa por desejar estabilidade, vergonha por precisar recomeçar. Que tudo isso seja trazido à luz agora. O Salmo 37 diz para descansar no Senhor e esperar por Ele. Esse descanso não é passividade, é confiança ativa, é parar de lutar com as próprias forças e permitir que Deus conduza o processo. Muitas vezes o destravar não começa com dinheiro, mas com direção. Não começa com aumento, mas com clareza. Não começa com abundância visível, mas com organização interior. Hoje, pedimos que Deus comece exatamente aí. No pensamento, nas escolhas diárias, na forma como se lida com o pouco, com o tempo, com as oportunidades simples. Que toda a ansiedade financeira que rouba a paz seja silenciada agora. Aquela ansiedade que acompanha o dia inteiro, que se manifesta no corpo, que atrapalha o sono e que faz a mente rodar em círculos. Que o coração aprenda a confiar que Deus vê cada necessidade antes mesmo que ela se manifeste. Que a alma seja lembrada de que provisão não vem apenas de salário, contrato ou números, mas da mão fiel do Senhor. Pedimos também que Deus comece a desfazer ciclos repetitivos, ciclos de ganhar e perder, ciclos de começar bem e terminar mal, ciclos de esperança seguida de frustração. O Salmo 37 afirma que o justo não será desamparado, nem sua descendência mendigará o pão. Essa promessa não fala apenas de dinheiro, mas de continuidade, de estabilidade, de sustento ao longo do tempo. Que hoje comece um novo padrão, não instantâneo, mas consistente, não baseado em impulsos, mas em direção divina. Que Deus traga discernimento para decisões financeiras, discernimento para dizer não ao que parece bom, mas não edifica, sabedoria para reconhecer oportunidades legítimas, paciência para esperar o tempo certo, coragem para sair de caminhos que já provaram não funcionar. Que cada escolha futura seja menos movida pelo medo e mais guiada pela paz que vem do Espírito. Também pedimos que Deus cure a relação com o dinheiro. Para alguns, o dinheiro se tornou fonte de ansiedade constante. Para outros, virou símbolo de fracasso pessoal. Para outros ainda, um lugar de idolatria silenciosa. Hoje, colocamos tudo isso diante do Senhor. Que o dinheiro volte a ser ferramenta, não Senhor.
Que a provisão venha sem roubar a paz. Que o crescimento não afaste o coração de Deus, mas aproxime ainda mais. O Salmo 37 fala de herança, de permanecer, de florescer no tempo certo. Isso nos lembra que Deus trabalha em etapas porque Ele constrói algo que permanece. O que vem rápido pode ir rápido. O que é construído com Deus cria raízes. Por isso, se o processo tem sido lento, que hoje venha entendimento. Se o caminho tem sido diferente do esperado, que venha confiança. Deus não atrasa, Ele prepara. Neste momento, declaramos que a vida financeira não está abandonada. Mesmo que os números ainda não reflitam mudança, algo já começa a se mover no invisível. Um ajuste interno, uma mudança de rota, uma nova percepção, uma porta que ainda não apareceu, mas já está sendo preparada. Que a fé se fortaleça não apenas quando o resultado chega, mas enquanto o processo acontece. Que toda a culpa por erros financeiros do passado seja liberada agora. O que passou não define o futuro quando Deus entra no processo. Que toda vergonha seja removida. Que todo medo de tentar de novo seja substituído por confiança. O Salmo 37 nos lembra que o Senhor firma os passos do homem quando o seu caminho lhe agrada. Hoje, pedimos passos firmes, mesmo pequenos, mas firmes, mesmo lentos, mas seguros. Que este seja o início de um novo tempo. Não de imediatismo vazio, mas de destravar consciente. Que Deus comece hoje, em etapas, alinhando coração, mente, escolhas e caminhos. E que a provisão venha como consequência natural de uma vida colocada em ordem diante dele. Que a paz acompanhe cada passo. Que a confiança cresça a cada dia. E que a certeza de que Deus cuida esteja mais viva do que o medo do amanhã. Agora, enquanto essa oração avança, é importante compreender que Deus não destrava a vida financeira de forma aleatória. Ele age com intenção, ordem e propósito. O Salmo 37 deixa claro que o Senhor dirige os passos daquele que confia nele. E isso significa que cada etapa tem uma função específica. Nada é desperdiçado no processo de Deus. Nem o tempo, nem as experiências, nem mesmo os períodos de escassez. Muitos sentem frustração porque esperam que Deus resolva tudo de uma vez. Mas o que Ele deseja é formar uma base que sustente o que virá depois. Se a provisão chegasse antes do amadurecimento, ela poderia se tornar peso em vez de bênção. Por isso, nesta etapa, pedimos que Deus fortaleça a estrutura interior antes de liberar mudanças externas. Que Ele prepare o caráter para sustentar a provisão que está por vir. Há pessoas que já tiveram oportunidades financeiras, mas perderam porque não estavam prontas emocionalmente. Outras receberam, mas não souberam administrar. Algumas cresceram rápido e depois caíram com a mesma velocidade. Hoje, pedimos que Deus trate essas áreas com cuidado. Que Ele cure impulsos, pressas, decisões tomadas no desespero. Que Ele ensine a lidar com o dinheiro com equilíbrio, responsabilidade e paz. O Salmo 37 fala sobre confiar no Senhor e fazer o bem. Isso nos lembra que destravar a vida financeira também passa por alinhar valores. Como se ganha, como se usa, como se administra. Que Deus revele ajustes simples, mas necessários. Pequenas mudanças de hábito, de postura, de mentalidade. Coisas que parecem pequenas, mas que destravam grandes resultados ao longo do tempo. Nesta etapa, pedimos que Deus nos ensine a descansar sem desistir, a trabalhar sem ansiedade, a planejar sem medo, a agir sem carregar culpa. Que a confiança substitua a atenção constante. Que a fé silencie a voz da escassez que insiste em dizer que nunca será suficiente. Que o coração aprenda a esperar sem se fechar. Também entregamos a Deus os relacionamentos que afetam a vida financeira. Parcerias, influências, conselhos, ambientes. Que Ele afaste o que confunde, drena ou desvia e aproxime pessoas certas, no tempo certo, com palavras certas. O Salmo 37 nos lembra que o justo não será abandonado. Isso inclui não caminhar sozinho em decisões importantes.
Se houve perdas recentes, que venha cura. Se houve erros, que venha aprendizado. Se houve frustrações, que venha restauração da esperança. Deus não usa o passado para punir, mas para ensinar. E quando Ele começa a destravar, Ele faz isso sem condenação, com misericórdia e direção. Que nesta segunda etapa, o coração aprenda a confiar no processo. Que a ansiedade por resultados imediatos seja substituída por segurança espiritual. Que a fé se torne prática, diária, aplicada nas pequenas escolhas. Porque é assim que Deus constrói algo que permanece. Mesmo que ainda não haja sinais visíveis, declaramos que o caminho está sendo ajustado. Que decisões estão sendo alinhadas. Que portas erradas estão sendo fechadas com proteção, não com perda. E que portas certas se abrirão no tempo exato, sem esforço excessivo, sem desgaste emocional. Seguimos confiando que Deus está trabalhando, não apenas no que será recebido, mas em quem está recebendo. Porque quando o interior é preparado, o exterior flui com equilíbrio. E quando Deus começa, Ele termina. À medida que avançamos nesta oração, entramos em um ponto sensível e profundo do destravar financeiro. Os padrões que se repetem. Muitas pessoas não estão presas por falta de capacidade, esforço ou desejo de prosperar, mas por ciclos invisíveis que se renovam ao longo do tempo. Situações que mudam de forma, mas mantêm o mesmo resultado. Começa com esperança, segue com esforço, aparece uma oportunidade, e então algo quebra, atrasa ou se perde. Hoje, colocamos esses ciclos diante de Deus. O Salmo 37 nos lembra que os passos do homem são firmados pelo Senhor quando ele se agrada do seu caminho. Isso revela que Deus não apenas observa o destino final, mas acompanha cada etapa do percurso. Quando um ciclo se repete, muitas vezes é um convite para revisão, não para desistência. Por isso, nesta etapa da oração, pedimos discernimento para identificar onde padrões antigos ainda influenciam decisões atuais. Há padrões herdados da história familiar, maneiras de lidar com dinheiro aprendidas na infância, medos transmitidos sem palavras, crenças silenciosas de que prosperar é perigoso, impossível ou reservado a poucos. Há também padrões emocionais, gastar para aliviar a ansiedade, evitar planejamento por medo de encarar a realidade, adiar decisões importantes para não lidar com frustrações passadas. Tudo isso impacta a vida financeira mais do que se imagina. Hoje, pedimos que Deus traga consciência sem culpa, revelação sem condenação, que aquilo que ficou escondido venha à luz com suavidade, para ser tratado e não para gerar vergonha. O Salmo 37 afirma que o justo cai, mas não fica prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso significa que reconhecer falhas não é sinal de fracasso, mas de amadurecimento espiritual. Muitos carregam o medo constante de faltar. Mesmo quando há provisão, a mente não descansa. Mesmo quando há entrada, o coração vive em alerta. Esse medo cria decisões defensivas, limita a visão e gera uma postura de sobrevivência em vez de crescimento. Hoje, entregamos esse medo diante de Deus, não como quem ignora a realidade, mas como quem confia que o Senhor é maior do que qualquer cenário. Descansar no Senhor, como ensina o Salmo 37, não significa cruzar os braços, mas soltar o controle excessivo. É parar de tentar prever tudo, calcular tudo, se antecipar a tudo, como se o futuro dependesse apenas da própria força. Deus não chama para irresponsabilidade, mas para confiança. Para fazer a parte humana com diligência e permitir que Ele cuide do que foge ao controle. Nesta etapa, pedimos também que Deus cure a relação com o tempo. Muitos vivem pressionados por atrasos, comparações e expectativas não cumpridas. Olham para a própria vida financeira e sentem que estão sempre atrás, sempre começando depois, sempre correndo para alcançar algo que parece distante. Hoje,
pedimos que Deus alinhe o relógio interno, que o coração aprenda a respeitar o próprio processo sem se desvalorizar. O Salmo 37 diz que há um tempo certo para florescer, nem antes, nem depois. Quando se tenta acelerar o processo, colhe-se ansiedade. Quando se respeita o tempo de Deus, colhe-se estabilidade. Por isso declaramos que não haverá pressa que gere perda, nem espera que gere frustração. Haverá aprendizado em cada fase. Também entregamos a Deus o medo de tentar novamente. Muitos já erraram, perderam, confiaram em caminhos que não deram certo. Isso cria bloqueios internos. Medo de investir, medo de mudar, medo de decidir. Hoje, pedimos que Deus restaure a coragem com sabedoria. Não a coragem impulsiva, mas a coragem guiada pela paz. Aquela que não ignora os riscos, mas não é dominada por eles. Que Deus comece a destravar a visão. Visão para perceber oportunidades simples. Visão para enxergar caminhos possíveis. Visão para reconhecer limites sem se sentir incapaz. Muitas vezes o destravar não vem com algo grandioso, mas com clareza para o próximo passo. E o próximo passo, quando dado com fé, abre caminho para o seguinte. Pedimos também que Deus ensine a administrar o pouco com fidelidade. O Salmo 37 nos mostra que quem permanece no Senhor não vive de sobressaltos. A fidelidade no pouco prepara para o muito, não como regra matemática, mas como princípio espiritual. Que o coração aprenda a ser grato sem se acomodar, que saiba cuidar do que já tem enquanto confia no que virá. Se houve decisões financeiras tomadas no desespero, que venha a cura. Se houve escolhas feitas para agradar outros, que venha a libertação. Se houve caminhos escolhidos apenas por medo de faltar, que venha a restauração da confiança. Deus não está interessado apenas no resultado final, mas no caminho percorrido até ele. Nesta parte da oração, declaramos que ciclos antigos começam a perder força, que padrões repetitivos começam a ser quebrados, não por esforço humano isolado, mas pela ação contínua de Deus no interior. Onde antes havia confusão, começa a haver clareza. Onde havia medo, começa a haver segurança. Onde havia pressa, começa a haver direção. Mesmo que ainda não seja visível, algo já está mudando. A forma de pensar, a forma de decidir, a forma de reagir. E quando o interior muda, o exterior responde no tempo certo. O Salmo 37 nos lembra que a herança do justo permanece. Isso fala de continuidade, não de altos e baixos constantes. Seguimos confiando que Deus está conduzindo cada etapa, que Ele está ajustando rotas, fechando desvios, fortalecendo estruturas internas, e que aquilo que antes parecia travado começa a encontrar passagem. Não pela força, mas pela fidelidade de Deus. Ao avançarmos nesta oração, entramos em um ponto essencial do destravar financeiro. A provisão diária e a forma como o coração se posiciona enquanto o processo ainda está em andamento. Muitas pessoas acreditam que a paz só virá quando a situação financeira estiver resolvida, quando os números fecharem, quando as contas estiverem pagas ou quando a estabilidade finalmente chegar. Mas o Salmo 37 nos revela algo diferente. A paz não é consequência do resultado. Ela é sustento durante o caminho. Existe uma tensão silenciosa em quem vive esperando o dia em que tudo vai melhorar. Esse estado constante de espera rouba o presente, drena a energia emocional e cria uma sensação de vida suspensa. Hoje, pedimos que Deus ensine a confiar no cuidado diário, não apenas no grande milagre futuro, mas na provisão de hoje, no sustento de agora, na força suficiente para este dia. O Salmo 37 afirma que o Senhor conhece os dias dos íntegros e que a herança deles permanecerá. Isso nos lembra que Deus não age apenas em momentos extraordinários, mas sustenta cada etapa ordinária da vida. O destravar financeiro também passa por aprender a perceber o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Uma solução inesperada, uma ideia clara, uma conversa que abre portas,
um livramento silencioso. Pedimos que Deus retire o peso de tentar carregar o amanhã sozinho. Muitos vivem antecipando problemas que ainda não existem, criando cenários de escassez que ainda não se manifestaram. Isso gera decisões baseadas no medo, não na fé. Hoje, entregamos o amanhã nas mãos do Senhor e escolhemos viver o hoje com confiança e responsabilidade. Descansar no Senhor, como ensina o Salmo 37, é aprender a respirar mesmo quando o cenário ainda não mudou. É continuar fazendo o que precisa ser feito sem permitir que a ansiedade governe as emoções. É confiar que Deus está trabalhando mesmo quando o progresso parece lento. Esse descanso não é inércia, é equilíbrio espiritual. Nesta etapa, pedimos que Deus cure a mente da comparação. Comparação com quem parece estar melhor, com quem avançou mais rápido, com quem prosperou antes. A comparação gera frustração, desvaloriza o próprio processo e cria uma falsa sensação de atraso. O tempo de Deus não é uma corrida entre pessoas, é uma construção individual. Cada história tem um ritmo, cada vida tem uma preparação. Que Deus ensine a honrar o próprio caminho, mesmo com erros, pausas e recomeços. O Salmo 37 nos lembra que o Senhor sustenta o justo nos dias difíceis. Isso significa que mesmo quando há falhas, Deus não abandona o processo. Ele corrige, ajusta, direciona, mas permanece. Pedimos também que Deus restaure a gratidão consciente, não uma gratidão superficial, mas uma gratidão que reconhece o cuidado de Deus mesmo em meio às limitações. A gratidão não nega a necessidade, mas fortalece a fé. Ela alinha o coração para receber mais sem transformar a provisão em fonte de ansiedade. Muitos vivem financeiramente cansados porque nunca descansam emocionalmente. Mesmo quando dormem, a mente continua ativa. Mesmo quando há pausa, o pensamento corre. Hoje, pedimos que Deus traga descanso interior enquanto o processo acontece. Que a provisão venha acompanhada de paz, não de exaustão. O Salmo 37 diz que o justo não será envergonhado no tempo da adversidade. Isso fala de dignidade preservada, mesmo em tempos difíceis. Deus guarda a honra, sustenta a identidade e impede que a escassez defina o valor da pessoa. Hoje, declaramos que a vida financeira não define quem somos, nem determina nosso valor diante de Deus. Pedimos também que Deus ensine a lidar com o dinheiro sem culpa. Há pessoas que se sentem culpadas por desejar estabilidade, conforto ou crescimento. Outras carregam culpa por erros passados, escolhas mal feitas ou oportunidades perdidas. Hoje colocamos essa culpa diante do Senhor. O passado não tem mais autoridade quando Deus entra no processo. Que a mente seja treinada para pensar com clareza e não com pânico. Que decisões sejam tomadas com oração e não com desespero. Que cada passo seja dado com consciência, mesmo que pequeno. O destravar financeiro muitas vezes acontece de forma silenciosa, quase imperceptível, mas consistente. Nesta etapa da oração, declaramos que Deus está sustentando enquanto constrói. Que Ele não apenas abre portas, mas fortalece estruturas internas para que o que vem permaneça. Que Ele não apenas envia recursos, mas ensina a administrar com sabedoria. Que Ele não apenas resolve problemas, mas transforma mentalidades. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado completamente, algo já mudou por dentro. A forma de confiar, a forma de esperar, a forma de reagir. E isso é parte fundamental do processo. O Salmo 37 nos ensina que aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Esperar não é ficar parado, é caminhar com fé. Seguimos confiando que Deus está presente em cada detalhe, que Ele vê o esforço que ninguém vê, que Ele conhece as noites de preocupação, os dias de incerteza, os momentos de dúvida, e que Ele continua fiel, mesmo quando o coração oscila. Que esta fase seja marcada por aprendizado, maturidade e fortalecimento interior. Que o processo não seja apenas sobre dinheiro, mas sobre crescimento espiritual. E que a provisão venha no tempo certo, de forma saudável,
sustentável e acompanhada de paz. Agora chegamos ao momento em que tudo o que foi alinhado começa a ser entregue por completo. Depois de tratar o coração, a mente, as decisões, o descanso e a confiança, esta parte da oração é sobre selar o processo nas mãos de Deus. Não como quem solta por desistência, mas como quem entrega por fé. Porque há uma diferença profunda entre abandonar e confiar. Hoje, escolhemos confiar. O Salmo 37 nos ensina que o Senhor dirige os passos daquele que se agrada dele. Isso significa que, mesmo quando não vemos claramente o caminho inteiro, cada passo está sendo conduzido. Muitas vezes, o destravar financeiro não acontece de uma vez porque Deus está nos ensinando a caminhar sem depender do controle total. Ele ensina a confiar passo a passo, decisão por decisão, dia após dia. Neste momento final, entregamos completamente o controle. Aquela necessidade de saber exatamente quando, como e por onde tudo vai se resolver. A ansiedade de querer datas, garantias e sinais imediatos. Hoje, colocamos isso diante de Deus e escolhemos descansar. Não um descanso ingênuo, mas um descanso consciente de quem sabe que está sendo cuidado. Declaramos que não estamos sozinhos neste processo. Mesmo quando as respostas parecem lentas, Deus está presente. Mesmo quando as portas ainda não se abriram, Ele está preparando os bastidores. Mesmo quando o cenário externo ainda não mudou, algo interno já foi profundamente transformado. O Salmo 37 diz que o justo florescerá como a árvore plantada. Árvores não crescem da noite para o dia. Elas criam raízes profundas antes de aparecerem frutos visíveis. Hoje, entendemos que este tempo de espera não é vazio, é enraizamento. Deus está fortalecendo estruturas internas para que a prosperidade futura não seja frágil. Pedimos que Deus guarde o coração de recaídas emocionais. Que mesmo quando surgirem pensamentos de dúvida, medo ou desânimo, a fé permaneça firme. Que a mente não volte aos antigos padrões de escassez, comparação ou culpa. Que o coração aprenda a permanecer em paz mesmo quando ainda está no processo. Declaramos que a vida financeira não será mais fonte constante de angústia. Que o dinheiro não governará emoções, decisões ou identidade. Que a provisão virá como consequência natural de uma vida alinhada com Deus. Que a prosperidade não será um peso, mas uma ferramenta de equilíbrio, sustento e generosidade. Hoje também entregamos o tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes queremos rapidez, mas Deus trabalha com profundidade. O que Ele constrói em etapas permanece. O que Ele faz com propósito não se perde. Que haja paz, enquanto o tempo faz o seu trabalho. O Salmo 37 nos lembra que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Isso significa que o resultado não será vergonha, mas testemunho. Não será frustração, mas aprendizado. Não será perda, mas amadurecimento. Mesmo que o caminho tenha sido difícil, ele produzirá algo sólido. Neste momento, declaramos com fé que Deus já começou. Mesmo que não possamos apontar exatamente onde, sabemos que algo foi destravado. Talvez uma ideia, uma decisão, uma conversa futura, uma mudança de rota, uma nova postura interna. O invisível já está em movimento. Que cada novo passo seja dado com consciência e oração. Que cada escolha seja filtrada pela paz. Que cada oportunidade seja discernida com sabedoria. Que cada recurso recebido seja administrado com responsabilidade. Que não haja pressa, mas constância. Também declaramos que toda palavra de medo lançada sobre o futuro financeiro perde a força agora. Toda expectativa negativa, toda profecia de fracasso, toda voz interna de incapacidade é silenciada. O Senhor sustenta, dirige e provê. Que haja clareza onde antes havia confusão. Que haja organização onde antes havia caos. Que haja direção onde antes havia indecisão. Que haja esperança onde antes havia cansaço. Que haja paz onde antes havia ansiedade.
Encerramos esta oração com confiança. Não porque tudo já está resolvido, mas porque sabemos em quem confiamos. O Deus que sustenta hoje é o mesmo que proverá amanhã. O Deus que cuida do detalhe é o mesmo que governa o todo. Que este seja o início de um novo tempo. Um tempo de destravar consciente, crescimento saudável e provisão acompanhada de paz. Que a fé continue firme mesmo quando os resultados ainda estiverem a caminho. E que, ao olhar para trás, seja possível reconhecer que cada etapa teve um propósito. Hoje, descansamos no Senhor, entregamos o futuro, confiamos no processo e seguimos com a certeza de que Deus está cuidando de tudo, passo a passo no tempo certo, da maneira certa.